Bezat Hashem, muito boa noite para todo mundo. Começar. A gente vai ver Bezat Hashem, um tópico do shiur hoje, se Deus quiser, que a gente fala, é muito conhecido para mim isso aqui. Não tem provavelmente um Yehudi que tem algum contato um pouco mais próximo da Torá, que ainda não escutou algum shiur sobre esse tópico. Mas eu queria só refletir um segundo para vocês, antes de a gente falar o tópico, quanto que isso é legal, porque se a gente sair fora do mundo de Torá, ou se a gente sair fora do mundo de um Yehudi, o assunto que nós vamos abordar hoje, quem já escutou sobre esse assunto em algum outro lugar, e a gente sempre aprende alguma coisa a mais, isso aqui não é quase que assunto de ser falado. Só para quem está mais no meio de Torá. Não é algo grave para quem não tem Torá. Talvez seja alguma coisa mais fofa, mais charmosa, mais no nosso termo aqui, Hello Kitty. Mas não é algo que é importante. Eu queria ver com vocês o prisma da Torá sobre o assunto que a gente vai falar Bezat Hashem hoje à noite. A gente vai começar por aqui, se Deus quiser, é o seguinte. O assunto, uma das parashot da Torá, e um assunto que é muito famoso, que a gente conhece, é chamado Parashat Metzorah. Quando a gente fala de Parashat Metzorah, já bate o sininho na cabeça das pessoas, se refere ao quê? Famoso homem ou mulher, que ficou com um tzarat. Por que ele ficou com um tzarat? Então, a Gemara traz em Erechina algumas razões, mas a mais famosa, o resto não ficou tão famoso, mas a mais famosa que tem é porque ele de fato falou Lashon Hara. Então, em relação a esse assunto de tzarat, metzorah, a pessoa que ficou com tzarat é uma doença, tá bom? Nessa doença não adiantava passar hipoglós, talco, que não ia resolver. Ele podia fazer uma biópsia e passar um creme e não resolvia. É uma doença que se via no físico, mas era algo que provinha de uma pessoa ter feito uma verá e consertava através da pessoa se arrepender, como todo o resto da Torá Kedoshá. Então, o assunto de Metzorah aparece cinco vezes nesse assunto de Metzorah, a palavra, não Hamse, mas a palavra Torá. Zot ye Torah ta Metzorah. Torá. Aparece a palavra Torá, em referência ao assunto de Metzorah, 5 vezes. Então, os comentaristas aprendem daqui uma coisa interessante, que uma pessoa que falou Lashon Hara, é como que se ele transgrediu os 5 livros da Torá. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Dvarim. Lindo, espetacular. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: e se falasse a palavra Torá uma vez, não é suficiente? Porque está escrito, aquele que fala Lashon Hara, que tem a ver com Metzorah, está escrito 5 vezes a palavra Torá para falar que ele transgrediu os 5 livros da Torá. Mas, Habibi, a própria palavra Torá, quando dita uma vez, já mostra que são 5 livros. Então, por que precisa falar 5 vezes? Para me explicar que são 5 livros. Vi algo show. É o seguinte. Tá certo que são 5 livros e com uma vez já daria essa conotação. Mas a Torá está falando para a gente algo muito mais profundo. Olha que legal. Se a gente olhar os outros assuntos da Torá, não necessariamente isso acontece. Não posso falar que não acontece mais nenhum, mas talvez nenhum ou é muito raro. Em relação a Lashon Hara, por que falou Torá 5 vezes? Uma vez em referência a cada livro, para falar que alguém que fala Lashon Hara, ou escreve hoje em dia. A gente fala pouco, escreve muito. É como que se ele transgrediu 5 livros, por quê? Porque vamos livro por livro, de uma forma sucinta. Em Bereshit, aparece Lashon Hara? Sim, o primeiro personagem do Lashon Hara foi o Nahash. A cobra falou mal entre Adam, Arishon e Havá, para eles incitarem eles a comer do fruto proibido. Então, a primeira instância que aparece Lashon Hara é em Bereshit. Em Shemot, aparece Lashon Hara? Claro que aparece. Hashem fala para Moshe Rabbeinu o seguinte: Moshe Rabbeinu, por favor, vai lá salvar o povo. Moshe Rabbeinu diz: como assim? Eu posso até ir, mas o povo Yehudi, Bnei Israel, lo yaminu li. Eles nem vão me acreditar. Hashem falou: ah, é? Vai lá que eu vou te provar que eles sim vão te acreditar. Moshe Rabbeinu, de alguma forma, obviamente no nível gigante dele, falou uma lasca de Lashon Hara. Em Sefer Vaikra, em Parashat Kedoshim, Sefer Vaikra, que é o terceiro livro da Torá, também fala de Lashon Hara. Está escrito na Torá, daí que se aprende a verá de Lashon Hara, Lo telech rachil be'amecha. Não seja uma pessoa fofoqueira. Ou, em português, fofoqueiro, homem ou mulher, tanto faz. Quarto livro da Torá, Bamidbar,
Aparece algum episódio de Lashon Hara? Claro que aparece. Fala sobre Miriam. Quando Miriam falou alguma coisa de Moshe Rabbeinu, falou, por que Moshe Rabbeinu é diferente da gente? Por que Moshe Rabbeinu teve que se separar da esposa dele para receber profecia? E eu, Miriam, e você, meu irmão Aaron, não nos separamos. Hashem ficou chateado, porque ela falou mal de Moshe Rabbeinu. E por último, em Sefer Dvarim, aparece de novo Lashon Hara. Zachor et asher asa lecha, asher asa Hashem Elokecha le Miriam. Lembra, diz Hashem, para o resto da vida, todos os dias, tem uma mitzvah, de lembrar o que Hashem fez para Miriam. O que ele fez? Quando ela falou Lashon Hara, ela ficou 7 dias abandonada, sozinha no deserto, por ela ter falado mal de Moshe Rabbeinu. Então olha que interessante. Uma pessoa que fala Lashon Hara aparece 5 vezes a palavra Torá. Para falar que é como que se ele transgrediu os 5 Humashim. Que a gente perguntou, fala só uma vez Torá, que já se refere a tudo. A Torá está falando para a gente, não, você não entendeu, Habibi? Em cada uma das porções da Torá, um dos 5 livros, aparece alguma menção, algum episódio de Lashon Hara. E Hashem fala para a gente o seguinte, olha, você leu 5 livros e nenhum dos 5 te acordou para segurar de não falar Lashon Hara? Em outras averot, eu digo de novo, eu não sei se aparece em cada um dos livros do Sefer Torah, se tem uma outra averá que aparece Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Dvarim, como aparece referente a Lashon Hara. Se a gente procurar no Sidurim, alguns aparecem 10, outros 6, mas é importante lembrar isso, tem algo chamado Eser Zechirot. Eu procurei bastante quem instituiu isso. Então, alguns Sidurim que são explicados com comentários falam que quem institui isso são os Mekubalim. Bom, que tem 10 Zechirot. O que são 10 Zechirot? Se a gente procurar atrás do Sidurim, muitos Sidurim tem isso. São 10 lembranças que um Yehudi tem que lembrar todos os dias da vida dele. Quais são as 10? Primeira coisa, quer dizer que são coisas que são a espinha dorsal de Bnei Israel, tá certo? Porque se eu preciso lembrar todo dia, você quer a espinha dorsal. Não são mitzvot. É? Não, são 10 zechirot, são 10 lembranças que a pessoa precisa ter. Eu vou mostrar para vocês. A primeira é Yetziat Mitzrayim. A gente tem que lembrar todos os dias que a gente saiu do Egito. Se eu falar isso, eu faço uma mitzvah da Torá. Por isso que está atrás do Sidur. A segunda é lembrar o Shabat. Não tem ordem, tá bom? A segunda é lembrar o Shabat. A terceira é lembrar o man que caía durante alguns anos quando a gente estava no deserto. A gente se alimentava disso. Próxima mitzvah é lembrar, de novo, verbalmente, o que? O que o povo de Amalek atacou a gente. A gente saiu do Egito, o povo de Amalek veio atacar a gente por quê? Só porque nós somos Yehudim. Então Hashem falou, lembra deles. E se a gente soubesse quem era do povo de Amalek, tem uma mitzvah de erradicar tudo que pertence e tudo que é o Amalek, a gente não sabe hoje quem é, então obviamente que não se faz isso. Mas tem que lembrar o que eles fizeram para a gente, ainda assim tem que lembrar. A próxima mitzvah que a pessoa tem mitzvah de lembrar todos os dias é Har Sinai, a outorga da Torá. Como foi algo impactante, como Hashem abriu o Shamaim e apareceu para o povo conseguiu ver Hashem. Os trovões que tinham, foi algo gigante. Mais uma das mitzvot que tem é lembrar o que Balak e Bilam queriam fazer com o povo. Eles queriam planejar formas de matar o povo. Como posso matar o povo? Não sei, amaldiçoa eles. Tenta fazer eles fazerem averot. Então, o que Balak e Bilam tentou planejar para destruir o povo Yehudi durante os anos que nós estávamos no deserto. Terminando, tem mais 3 coisas que é obrigatório lembrar todos os dias. Masé Miriam. O que Miriam fez? O assunto de hoje, o shur de hoje, que ela falou algum tipo de lashon hara muito tênue, mas o nível dela foi algo grave sobre Moshe Rabbeinu. Penúltima mitzvah que tem que lembrar todos os dias é Yerushalayim. O que lembrar Yerushalayim? Cantar Yerushalayim Shel Zahav? Não. Lembrar que Yerushalayim não está do jeito que Hashem quer. Tem pessoas lá que não sabem que são Yehudim, pessoas que não cumprem Shabbat, não tem Bet HaMikdash. Ainda falta. E a última mitzvah que tem é lembrar que Hashem noten lecha koach lasot chayil. Que por mais que eu fiz faculdade em Oxford, por mais que eu tenha PhD em algum lugar, por mais que eu tenha um bom contato, eu tenho um tio meu, primo meu, sobrinho meu, que é uma boa influência, coloca a voto. Mas lembra ainda que quem dá força para a pessoa keep up a vida dele é a Kadosh Baruch Hu. Essas são as 10 mitzvot.
que a pessoa tem que lembrar todos os dias. Mas uma delas que pertence ao shur de hoje, eu quis mencionar todas porque é importante a gente conhecer isso, mas o que tem a ver com a gente no shur de hoje é lembrar o que Miriam fez com Moshe Rabbeinu. Falou de Moshe Rabbeinu. É o seguinte, essa mitzvah de lembrar o que Miriam fez com Moshe Rabbeinu aparece em Parashat Ki Tetzeh, como a gente mencionou antes em Sefer Dvarim, Zachor et asher asa Hashem Elokecha li Miriam baderech betzetechem mitzrayim. Lembra o que Hashem fez com Miriam, aonde? No caminho que vocês estavam saindo do Egito. Boa. Agora a pergunta é, perguntou uma vez o Hafetz Chaim, por que está escrito a palavra Bederech? No caminho que vocês estavam saindo do Egito. Tá bom, a gente estava saindo do Egito. O que é esse negócio de escrever na Torá? Lembra o que Miriam falou de Moshe Rabbeinu? Ela levou cartão vermelho por 7 dias, ficou expulsa dos jogos. Por quê? Baderech betzetechem mitzrayim. Quando vocês estavam saindo no caminho da saída do Egito. Por que está escrito a palavra Baderech? O que a palavra Baderech no caminho nos ensina? Cada palavra da Torá é preciosa. O Hafetz Chaim fala que, ele conta que uma vez tinha uma mãe viajando com o filho, estava passeando, estava no trem, aí a mãe abre a janela do trem, estava calor, o filho fecha que estava com frio. Aí a mãe abre de novo, o filho fecha, abre e fecha. 4, 5, 6 vezes a mesma coisa. Liguar, desligar, boa. Aí de repente, a mãe fala para o filho o seguinte, olha, espera chegar em casa que a gente vai ter uma conversa muito séria. Perguntou o Hafetz Chaim, porque a mãe não conversou sério no trem. O que o Hafetz Chaim falou? Olha, porque tem coisas que se não é muito grave, a gente deixa para resolver em casa. No português bem claro, roupa suja, se lava em casa. Não vai fazer isso no meio do centro da cidade, nem no meio do trem. Então o Hafetz Chaim fala para a gente, olhem que forte. Porque a Torá falou para a gente, lembra o que eu, Hashem, dizendo, fiz com Miriam, Baderech, no caminho na saída do Egito. Olha, quando uma coisa é grave, a gente tem que resolver mesmo quando estiver no trem, mesmo que estiver na frente das pessoas. Se a pessoa vê o filho dele indo atravessar a rua, e o sinal está vermelho, que não é para ele atravessar, vermelho para os pedestres, o que ele faz? Ele vê o filho correndo e fala, não, a gente resolve isso em casa? Claro que não. Quando é algo grave, tem que se resolver mesmo em público. O contrário, aí não. Então diz o Hafetz Chaim, por que a Torá fala para a gente, lembra o que Miriam fez, Baderech, no caminho, para falar para a gente, olha, Lashon Hara é tão grave, que eu tive que no meio do caminho parar o povo, 7 dias, deixar todo mundo parado lá, esperando Miriam, por quê? Porque quando algo é grave, Hashem fala, a gente não pode esperar. Quando algo é menos grave, aí tudo bem, não tem problema, mas se é grave, não dá para esperar. Por isso que a Torá colocou a palavra Baderech, lembra o que eu fiz com Miriam no caminho, na saída do Egito. E Hashem fala, disso não dá para abrir mão. Rav Schwab tem um livro chamado Men Bet HaShoevah, ele foi Rav, a gente já mencionou algumas vezes já esse grande Rav, ele foi Rav em Washington Heights. Ele faz a seguinte observação, olha que interessante, eu já li esse passuco 1000 vezes, nunca tinha pensado nisso. Para Parashat Beshalach está escrito, Kol HaMachala, Asher Samti BeMitzrayim, Lo asiman lecha, ki ani Hashem rofecha. Hashem falou, olha, agora que vocês saíram do Egito, não se preocupem. Todas as doenças, enfermidades que houve nos egípcios, Hashem falou, não vai ter mais com vocês, Yehudim. Qualquer enfermidade que eu coloquei nos egípcios, quando vocês estavam lá nas Makot, etc e tal, Lo asiman lecha, vocês não vão ter Yehudim. Olha que Rav Shua pergunta. Alguém que fala Lashon Hara, qual o castigo dele? A gente falou físico. Ele recebe tzarat. Tzarat é um tipo de shrin, de bolha. Então pergunta a Rav Schwab, como que é possível? Hashem próprio falou, qualquer doença que eu coloquei no Egito, nos egípcios, quando vocês estavam lá escravizados, eu nunca mais vou colocar em nenhum de vocês. Mas você próprio, Kadosh Baruch Hu, disse que o quê? Alguém que fala Lashon Hara recebe tzarat, que é a mesma coisa que shrin, que foi uma das pestes que teve no Egito. Pessoal, ele fala algo assustador. Ele fala o seguinte, tem razão. Hashem deu proteção de blindagem número, qual o maior número de blindagem? 5. Vocês não usam maior blindagem? Não. Tá bom. Então, vamos dizer que for nível 5, a maior proteção de blindagem. Mas, por que não tem 6? Porque 6 já não é o cara vir com uma bazuca, com um tanque e atacar o cara no meio do... Isso a gente já não se preocupa, né? Então, olha que interessante. Hashem falou, vou te dar blindagem level 5. Agora, se vier uma bazuca, um tanque, isso eu não posso proteger.
Então olha que bomba. Hashem falou, qualquer enfermidade lo aleno que teve no Egito nunca mais vai ter em nenhum Yehudi. Poxa, mas alguém que fala Lashon Hara tem. Qual que é a resposta? A resposta é a seguinte, que Lashon Hara já é a bomba, é o canhão. Então não tem proteção que aguente. Mas qualquer outra verá fora Lashon Hara, sobre isso está escrito, Hashem falou, não vai mais ter nenhuma epidemia como houve no Egito. Quer dizer, mesmo para a gente entender quanto grave que é o Lashon Hara nos olhos de Hashem. Como falei para vocês, eu já escutei muitas vezes de Lashon Hara, sim, mas se a gente for para algum grupo que é menos conhecedor da Torá, ou se a gente for para algum grupo, pessoal, que não tem Torá, ou para uma outra religião, a gente fala de Lashon Hara, de falar mal dos outros, fofoca, fala, tá bom, uma coisa que não é bonita, pode ser, mas nunca na vida vai ser algo que é grave, que aparece nos 5 Humashim, que não tem a proteção, dentro da Torá, sim tem esse prisma. Qual foi o mérito que Miriam deu para o povo durante a saída do Egito? O que ela fez? Beleza. A pessoa está em algum lugar chique, ele quer tomar um copo d'água, quanto custa? Custa caro. Leva os filhos para comer sushi, às vezes acaba saindo mais caro a água do que o sushi. Eles colocam um monte de shoyu, é uma garrafa d'água, aquela garrafa de pequenininha, que não mata a sede, mais uma, você vê lá no fim, deu 22 garrafas. Deu quase o mesmo preço do sushi. Então, não menos do que isso é ficar no deserto sem água. Como é que o povo sobreviveu durante os 40 anos, quase, no deserto que eles não tinham água, no deserto não tem água? Sobreviveram que havia um poço chamado Be'er, mas é chamado Be'er Miriam. Por que é chamado Be'er Miriam? Era um poço que vinha no mérito de quem? De Miriam. Quer dizer, todo o tempo que Miriam estava viva, o poço estava lá. Miriam morreu, desapareceu o poço. Olhem que interessante. Se a gente for prestar atenção, essa grande tzadeket, Neviá, irmã de Moshe Rabbeinu Miriam, graças a ela o povo bebeu água durante décadas no deserto. Não tinha outra saída, não é que era caro, não tinha outra saída, sobreviveram por causa dela. Mesmo isso, dizem Chachamim para a gente vê na Torá, não foi suficiente para proteger ela. No momento que Miriam falou uma observação um pouquinho fora do lugar, referente a Moshe Rabbeinu, mais uma vez, o nível gigante de Miriam, foi algo muito delicado, mas Hashem cobra de um tzadik mais. Hashem fala, olha, por favor, você vai ficar fora do acampamento durante 7 dias. Ficar fora do acampamento não é quer dizer vai ficar no hotel trancado, não vai passear. Fora do acampamento quer dizer ficar no deserto, mas fora da proteção divina. Ficar sozinha lá. Tá certo que o povo esperou ela, não andou enquanto ela não veio de volta, 7 dias ficaram parados, mas Miriam ficou sozinha. Mas o mérito do Be'er, do poço, não ajudou? Hashem não. Por quê? Porque quando se trata de Lashon Hara, parece que não tem mérito fora de chuva que ajude a proteger a pessoa das consequências do aleno que Lashon Hara traz. Tá bom, mas você ainda não falou pra gente o que é Lashon Hara. Então a definição de Lashon Hara, quer dizer, a verdade, o Havetz Haim, que não foi o Havetz Haim que instituiu Lashon Hara, a gente acha que o Havetz Haim que inventou o conceito de Lashon Hara, é mentira, está escrito na Torá. O Havetz Haim, por alguma razão divina, foi iluminado para expandir isso e pegou as fontes do Talmud e começou a explicar quando pode, quando não pode, quando é um dever falar e quando é uma proibição falar. Mas a primeira alahá que o Havetz Haim traz, que é sempre bom a gente relembrar ela, no livro dele, Shminat HaLashon, é o seguinte: falar, eu adiciono, escrever, pode ser para um grupo, pode ser no Facebook, pode ser no WhatsApp, onde for, tá bom? Escrever uma informação, ou até fazer um gesto, diz o Havetz Haim, se a pessoa faz assim, tá? Isso também é Lashon Hara. Uma pessoa fazer uma informação, falar algo pejorativo sobre outra pessoa, ou, mais grave ainda, diz o Havetz Haim, sobre um grupo de pessoas, agora, vale letras maiúsculas, mesmo que seja verdade, ou me corrijo só quando é verdade, isso é Lashon Hara. Bom? Até quando você ouve, né? Ouvir Lashon Hara também é grave. E agora depende. Se eu ouvi Lashon Hara sem querer, eu estava passando, eu fui lá sentar. Tem lugares que eu sei que é o ninho da abelha. Tem festas, tem aquela mesa da festa, você sabe que você vai ficar com update de toda a informação de quem roubou quem, que mulher veio com a minha calça rasgada, quem usou o mesmo sapato 2 vezes, quem pegou dinheiro emprestado para fazer a festa de bar mitzvah do filho. Então, não senta naquela mesa.
Mas, mesmo que seja verdade, ou, de novo, só quando é verdade que é Lashon Hara. Agora, a grandeza do Hafetz Haim foi que não é que não pode falar nada, é que tem que saber o que a gente pode falar. Tem muita coisa para falar. Eu sempre falo para mim mesmo, olha, em vez de falar de pessoas, fala de coisas. Por que eu preciso falar de pessoas? Tem tanta coisa para falar. E se não tem o que falar, Ruhonam, pega um livro, estuda. Vai trabalhar, vai cozinhar, sei lá, vai fazer ginástica. Tem tanta coisa boa para fazer no mundo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu pensei bastante quando estava preparando o shiur. A gente mostrou nessa primeira etapa quanto que é grave falar o Lashon Hara. Vou falar para vocês por que eu acho importante expor isso. Porque, olha, a Kadosh Baruch Hu não tem uma agenda pessoal dele. Que Hashem fala, olha, eu quero azarar o povo. Eu sei que a coisa mais gostosa do mundo é sentar na mesa, fim de semana, e começar... eu sou tzadik, eu não falo mal de todo mundo, só metade daquele lá. Um Shabbat o pessoal da direita, um Shabbat o pessoal da esquerda, que eu sou tzadik. Tá bom. Mas pessoal, presta atenção, a Kadosh Baruch Hu não tem uma agenda pessoal, fala, olha, eu quero azarar vocês. E eu digo, estou indo atrás de vocês, para vocês ficarem quietos, não falar nada. Claro que não. A Kadosh Baruch Hu deu mitzvot para a gente, porque Hashem ama a gente. Mais do que um pai e uma mãe amam um filho, muito mais. Então, por que Hashem falou para a gente, olha, não quero que nós, Yehudim, falemos Lashon Hara? É o seguinte... Porque a Kadosh Baruch Hu ama a gente vai ver que tem algumas coisas importantes que a gente aprende com isso, mas de fato é muito difícil. Se alguém falar para vocês que é fácil não falar Lashon Hara, é porque ele não tem nem ideia do que é Lashon Hara. É difícil não falar Lashon Hara, é difícil não escrever Lashon Hara, é difícil não fazer um gesto contra... Não ouvir Lashon Hara. Depende de onde você senta. Então é melhor não sentar mais. Depende de que bares você... Uma vez uma pessoa falou, olha, não estou te vendo faz tempo. Eu falei, deve ser que a gente não frequenta os mesmos bares. Então depende de que bares você frequenta, você vai sentar com a pessoa. Então tem gente que anda na rua com a cobrinha do gibi. Aquela cobrinha do gibi que sai a caveira, a cobrinha, é mesmo, é assim que funciona. Não falar Lashon Hara, nós temos que ser realistas, apesar que é óbvio que é muito grave, é muito difícil. Não, eu sou tzadik, não é tzadik, é a pessoa que não conhece os seres humanos, pode ser tzadik, mas ainda assim sabe que falar Lashon Hara é difícil. Sim, por isso que o mérito de alguém que se cuida é explosivo. O Gaon de Vilna fala uma frase no livro do Hafetz Haim, eu vi uma explicação sobre ela fenomenal. Fenomenal não, tipo, potente. Kolerega verega, diz o Gaon de Vilna, cada momento e momento. Momento é o tempo que me leva para falar a palavra momento. Isso aqui é um momento, um segundo. She'adam chosen piv, que a pessoa cuida da boca dele, de não falar o que não deve. Zoche leora ganus, essa pessoa vai ter o mérito de ver uma luz espiritual, que é a coisa mais gostosa do mundo, que a gente não tem como quantificar nesse mundo, Shein kol malach uberia yachol leshaer, que nenhum anjo aqui no Shamayim, e o Gaon de Vilna morava quase que no Shamayim, consegue sentir, curtir, desfrutar, degustar isso. Eu sempre entendi esse Gaon de Vilna que o quê? Eu queria falar de alguém, me segurei, é tão difícil segurar que o mérito é bomba. Hashem entende isso. Agora olha que interessante, o Stipler Gaon fala para a gente que esse não é o pshat dessa frase do Gaon de Vilna. O Stipler Gaon fala que não é que a pessoa se segurou e não falou Lashon Hara. Ele sim falou Lashon Hara possivelmente. Mas se a pessoa se segurou e falou Lashon Hara depois, pelo tempo que ele se segurou e falou depois, por isso ele também merece essa luz divina. Eu sempre estudei o Gaon de Vilna que a pessoa ficou quieta. E por isso ele merece uma luz divina, que já é um hidush. Mas diz o Stipler, não é que é óbvio que se ele ficou quieto e não falou, coloca a voz. Mas mesmo que se ele ficou quieto e acabou errando e falando depois, obviamente que não pode, por esses momentos que a pessoa ficou quieta e se controlou, a pessoa merece essa luz divina e espiritual que nenhum anjo não consegue experimentar, degustar essa luz. Olha, eu queria comentar como aquela mulher engordou. Mas eu me segurei. Eu vou dar alguns exemplos práticos, tá, pessoal, que eu sei que rodam entre a gente. Obviamente sem querer, mas a gente acaba falando. Sabe quanto ele gastou na festa? Como que se ele é sócio do meu marido, ele ganha X, meu marido ganha X, por que ele gasta tanto?
Agora eu sei, deve ser que ele está... Mas o que tem a ver isso comigo? Você tem que falar, olha, meu amigo, tua festa estava linda que você gaste o dobro. Ainda mais que o presente que você deu não ajudou a pagar a festa, não foi você que pagou a festa. Então o que isso tem a ver comigo? Ou, chega tarde no CNIS, que a gente fala, fica batendo no relógio assim, né? Até cai o ponteiro. Né? E se o cara chega cedo no CNIS, tua mulher tá brava ontem à noite, hein? Então, não tem meio termo, não é? Agora, às vezes, também são coisas que a gente escuta. Olha, eu não queria falar, sabe? Porque mas já que eu sou... Quando tem um monte de introdução, é porque já está vindo minhoca atrás. Na verdade, eu não queria falar, mas aqui pode, porque... Aí vem toda aquele... Você não sabe como aquele marido fala com a esposa, não sabe como aquela esposa fala com o marido. Mas o que tem a ver isso eu comentar isso na mesa do carê? O que tem a ver eu comentar isso no bar mitzvah, no casamento, no brit milá, no urs? O que tem a ver? Não tem nada a ver. Isso ela chamará. Não, mas eu quero ajudar. Como que eu quero ajudar alguém falando no meio do carê para 8 pessoas, no meio do bar mitzvah para 16 pessoas na mesa, como ele fala mal com a esposa dele? Conversa com ele depois. Se você tem o pô, instrui uma pessoa. Tem uma história verdadeira que aconteceu nos Estados Unidos. Eu queria contar para vocês para que a gente veja. A história não é famosa, mas ela é verdadeira. Como que a pessoa se controlar, já que é tão difícil não falar Lashon Hara, Hashem entende isso, é tão meritoso. Só mudei o nome, mas a história é 100% verdadeira. Vamos chamar de Sarah. Estava com dores de cabeça e morava em Nova York, então ela deu um pulo no médico dela em Manhattan. E o médico dela, o clínico geral, falou, olha, eu vou te indicar para tal pessoa para você fazer um exame de imagem. Ela foi fazer. O médico dá uma olhada no exame e ele fala para ela, olha, eu gostaria que você, senhorita Sarah, voltasse com o seu marido para a gente debater sobre o exame. Ela falou, não, eu quero saber a resposta. Aí ela falou, não, eu quero que você volte com o seu marido. Na hora que ela viu isso, a mulher falou, mas eu não vou poder esperar até meu marido vir, até marcar uma próxima consulta com o senhor que vai lá saber quando que vai ser. Eu falei, eu quero saber o que eu tenho. Então o médico falou para ela o seguinte, olha, você tem uma situação delicada, ela já entendeu, né? Você tem uma coisa aí no cérebro em direção à orelha que precisa ser removido. Então Sarah falou, tá bom, doutor, eu sou corajosa, eu quero que tira. O doutor falou, olha, mas infelizmente pela posição que o negócio está, não tem como tirar isso do lugar. Então ela fala para ele, doutor, qual é a solução? Ele fala... Aquela cara, sabe, que não tem muito o que dizer, com toda a dificuldade do doutor e sentimento para paciente. Ela pergunta ao doutor, mas doutor, quanto tempo de vida eu tenho? O médico fala, olha, a gente não prevê coisas aqui, mas da nossa experiência, do nosso histórico aqui, a senhora tem até 3 meses de vida, mais ou menos. A mulher volta sem opção, entra no metrô, indo em destino na casa dela. Ela fala para si mesma, poxa vida, está certo o que o médico falou. Ele viu o que a ciência diz e está certo. Mas, igual que eu sou filha do meu pai e da minha mãe, eu sei que eu sou filha de Akadosh Baruch Hu. E eu tenho certeza que Hashem quer que eu faça alguma coisa aqui que talvez possa me ajudar de alguma forma. Eu estava no metrô e fala para Hashem, Hashem, aonde você está? Me mostra alguma luz de alguma coisa que eu posso fazer. Ela fica sentada no metrô, pensando, passa alguns minutos, ela está ainda no caminho da casa dela, e ela recebe uma mensagem do grupo de WhatsApp da sinagoga, olha, o Hafetz Chaim diz que Lashon Hara começa no ouvido, passa pela cabeça, e se a pessoa não se cuidar, até tira a neshama da pessoa. Ela olha para os céus e fala, Hashem, muito obrigado por me responder. Começa no ouvido, passa pela cabeça, e Deus me livre, tira até a neshama da pessoa. Uau, peraí, Hashem está falando comigo. Ela logo liga para esse grupo que mandou mensagem para ela, que ela não tinha muito contato, e pergunta onde que é esse shiur, que eles mandam de vez em quando uma frase de... Ela falou, olha, a gente tem um shiur semanal de Lashon Hara, a gente aborda algumas leis, conversa como fazer, como deixar de fazer, na sinagoga. Ela falou, tá bom, e começou a participar. Depois que ela foi no grupo, ela foi falar com o Rav, falou, Rav, eu queria agradecer o senhor por ter mandado a mensagem, o senhor nunca me mandou exatamente a resposta no momento certo. Ela falou, olha, mas qual o número da senhora? Deixa eu olhar de novo. Olharam, pessoal, o número da mulher não estava na lista de WhatsApp
da sinagoga porque ela não frequentava o grupo. Então não estava lá. Falou, isso como? Falou, não sei como, mas agora que você está aqui, fica. Essa mulher contou a história depois de 2 anos e 3 meses de ter feito aquele exame no médico. Por quê? Porque uma pessoa que, não que seja a situação de nenhuma pessoa, mas para a gente entender quando a coisa é muito difícil, isso faz milagres, porque é muito difícil, a pessoa tem que ser quase que milagrosa para não falar, mas dá para não falar. Isso deixa uma lição de vida grande para a gente, prática. Por que Hashem falou para não falar Lashon Hara se é tão gostoso? Precisava proibir? Já não chega aqui, não dá para comer no hotel, já não chega que não dá para viajar no Shabbat, já não chega que Sukkot, precisa descer para a cabana, pensa não pode comer pão, não dava para quebrar um galho aqui? Então tem um passuco famoso, mas acho que a gente nunca leu ele assim. Passuco no Teirim disse David HaMelech, Mi Aish Echavetz Chaim. Quem é o homem que gosta da vida? Oev Yamim Lirotov. Pessoa que quer viver bem, não é? Qual a resposta do passuco? Netzor Leshonecha Merah. Cuida da língua. Sempre li o passuco assim. Mas olha, o Rav Moshe Feinstein teve um aluno chamado Rav Alpert, Rav Nitan Alpert, Zichron Libracha, ele falou o seguinte, Mi Aish Echafetz Chaim. Quem é a pessoa que quer vida? Ponto de interrogação. E a resposta do passuco é o quê? Oev Yamim Lirotov. Uma pessoa, não que quem gosta de vida e quer viver bem, a resposta é não fala Lashon Hara. Não é assim que lê o passuco. Quem é a pessoa que gosta de vida? Ponto de interrogação. Qual a resposta? Oev Yamim Lirotov. Saiba olhar para o ponto positivo do outro. Aí, depois disso, fica fácil, Netzor Leshonecha Merah. O que sobra para a gente aprender de Lashon Hara, fora as alachot que a gente tem que estudar, é o seguinte, tem que ter uns olhos um pouco mais sorridentes para uma outra pessoa. Todo mundo aqui consegue, e é muito saudável isso, justificar tudo que a gente faz de errado. Cada coisa que eu faço de errado, eu tenho 1 milhão de terutzim. Posso escrever um livro, por que eu cheguei atrasado na sinagoga, por que fez tal coisa, por que falou assim, por que foi meio carrancudo aqui. Tem um livro. Por que não dá para dar um quebra-galho, um desconto? Faz um Black Friday para os outros também. Faz 50% off. Mi'aish Echavetz Chaim, quer viver bem? Não quer falar Lashon Hara? Oev Yamim Lirotov. Começa a olhar bem para os outros. Qual o maior exemplo disso? Onde começou todo o Lashon Hara, pessoal? Onde começou todo o Lashon Hara? A gente sabe, famoso, começou com Ravá, mas o episódio famoso de Lashon Hara na Torá, um dos também, é os Meraglim, não é? Olha que interessante, eu estive pensando, os Meraglim, eles entraram em Israel, qual a primeira coisa que eles voltaram para o deserto e contaram os 12 espiões para o povo? Falaram, olha, é uma terra que come habitantes, né? Terra de gigantes come habitantes. Agora olha que interessante, por que eles falaram isso? Porque eles entraram, eles passaram, onde eles passavam, estava tendo enterros. Então falaram, olha, deve ser que todo mundo morre aqui. Vai para a esquerda tem enterro, para a direita tem enterro, para frente tem enterro, atrás tem enterro, deve ser que a terra é faminta e todo mundo morre aqui dentro. Agora, por que Hashem fez isso, diz Rashi para a gente, a Gemara conta para a gente, para falar para eles o seguinte, olha, eu deixei todo mundo ocupado com os enterros para ninguém nem perceber que vocês estavam lá e ninguém incomodar vocês. Agora, a pergunta que eu sempre tive é a seguinte, e como que eles tinham que saber disso? Eles foram num lugar e viram um velório atrás do outro. Como é que eles iam saber que era para o bem deles? A resposta é essa, pessoal. A pessoa tem que olhar todas as situações, a Kadosh Baruch Hu está fazendo o melhor para mim, eu preciso procurar uma coisa sorridente para olhar. Ela saiu com a meia calça furada. O que isso tem a ver comigo? Eu também saí de meia calça furada, e outra mulher falando, né? Então, por que eu preciso falar isso dela? Pô, ele fez a festa. Tá bom, talvez é o único filho que ele tem, ele pegou dinheiro emprestado. Mas o que isso tem a ver comigo? Porque eu preciso justificar formas de olhar por um jeito sorridente. Se é que eu preciso julgar a situação. Eu acho que, na verdade, ninguém precisa julgar ninguém, porque o único que julga é a Kadosh Baruch Hu. Mas quando a gente vai julgar alguém, pelo menos dá um sorriso, olha de uma forma gostosa. Mi'aish Echavetz Chaim, a resposta é ponto de interrogação, Oev Yamim Lirotov. A pessoa tem que olhar sorridente para o outro. Quer dizer, Lashon Hara não é pensar. Pensar não é Lashon Hara. Mas se a gente começa pensando mal dos outros, tudo que está na cabeça, por força da gravidade, alguma hora desce para a boca. Rav Wolbe, enquanto morava na Suécia, em Estocolmo,
ele conta que ele teve um contato com uma senhora, vinha às vezes fazer pergunta para ele, e ele falou o seguinte, olha, essa mulher é um tipo de mulher que não dá para falar Lashon Hara na frente dela. Eu, quando li isso, falei, poxa, deve ser que a mulher era surda, né? O que quer dizer não dá para falar Lashon Hara na frente dela? A Wolbe contou o seguinte, olha, não dá para falar Lashon Hara na presença dela, porque sempre que você fala alguma coisa não agradável sobre alguém, olha o que ela fala. Por exemplo, diz a Wolbe, fala para a pessoa, olha, poxa, essa mulher ela é muito nervosa. Quando essa senhora escutava isso, o que ela falava? Uau, peraí, vamos ver como a gente pode ajudar ela, porque se ela é nervosa na rua, imagina em casa, coitado dos filhos e do marido. Quer dizer, alguém que o quê? Sempre que escutava alguma coisa ruim do outro, tentava procurar um jeito de ajudar o outro. Porque atrás de qualquer Lashon Hara que tem oportunidade de Hesed também. Repito, atrás de qualquer Lashon Hara tem oportunidade de Hesed, de bondade. Se eu vejo alguém falando mal de alguém, e se isso for verdade, que mesmo assim eu não posso falar porque não tem nenhum objetivo disso, então, poxa vida, poxa, se o cara está tão mal, se ela está tão mal, talvez essa é a minha mitzvah do mês, do semestre, ajudar essa pessoa, indicar alguém que possa ajudar ela. Eu usar o Lashon Hara, isso. Mas isso que a Wolbe falou. Isso tem no livro do Havetz Haim, como que a gente tem que falar assim, já ouviu sem querer. Mas o ponto que a gente está falando hoje é não sentar num grupo porque a gente sabe que tem grupos assim, e não ser as pessoas que vai cutucar o formigueiro, pessoas que falam. Pessoal, lembrem isso para o resto da vida de vocês. Todo Brit Milá tem uma cadeira chamada Kiseh Shel Eliyahu Navi. Menuen Jai, da onde veio esse costume? Duvido alguém me responder. Eliyahu Navi vem em todos os Brits. Não. Ele veio com laço, Pessoal, prestem atenção, da onde vem o costume de ter uma cadeira de Eliyahu Navi? Não está escrito na Torá, está escrito para fazer Brit Milá, não está escrito para ter Eliyahu Navi junto. Da onde vem esse costume? Tem um livro chamado Tamei Minhagim. Esse livro explica todos os costumes de Bnei Israel. Tem alguns costumes que ele não explica, tá? Aqueles costumes de brigar pelo ar-condicionado, esses costumes não têm explicação. É assim que é, Reiki. Mas esse costume de ter o Kiseh Shel Eliyahu Navi, da onde vem? A cadeira de Eliyahu Navi, olhem que show. Esse livro chamado Tamei Minhagim, ele fala o seguinte, teve uma época que tinha um rei chamado Ahav, é um rei muito perverso, e os Yehudim, o que fizeram? Estavam longe de estar conforme que a Kadosh Baruch Hu queria deles. Eliyahu Navi se escondeu numa caverna. Eliyahu Navi era uma pessoa, não era um profeta. Era um profeta, quer dizer, mas não era um malach, era só um profeta, vamos chamar assim, com todo respeito. Ele se escondeu numa caverna. Hashem falou para Eliyahu Navi, o que você está fazendo aqui, na caverna? Te encontrei. Aí, Eliyahu Navi responde para Hashem, olha, Hashem, o teu povo abandonou o pacto. Eles não estão mais cumprindo Torah e Mitzvot, eu não quero fazer parte do povo. Eu me escondi. O que Hashem falou para ele? Eu juro para você, que você vai estar presente agora, para sempre. Sempre que eles cumprirem o pacto, Brit Milá, Brit é um pacto, e por isso Eliyahu Navi foi transformado num malach, num anjo, que vem em todos Brit Milá, tá bom? Programa de milhagem, ele deve estar sempre em first class, que vai de um lugar para o outro, tá bom? E senta no Brit Milá, mas por quê? Da onde vem isso daqui? Porque Eliyahu Navi falou, se o povo não está cumprindo o pacto, eu vou me esconder. Hashem falou, você vai vir presenciar que eles vão cumprir seu pacto em todos Brit Milá. Aí Eliyahu Navi falou, tá bom, mas Eliyahu Navi, era uma pessoa muito grande. Assim diz nesse livro também a Minhagim. E se o pai da criança for um Nashá, eu vou estar na cadeira do lado do Nashá? Hashem falou, tá bom, então eu vou ter que perdoar o pai da criança. Aí Eliyahu Navi falou, mas e se o Moel, é fria, hein? For um Nashá? Hashem falou, vou ter que perdoar o Moel. Aí Eliyahu Navi falou, mas Hashem, mas vai ter um monte de gente vindo comer docinho lá no Brit Milá. Convidados e não convidados, né? Depende do Brit Milá. Então, eu não quero ficar com o Rechaim no mesmo teto. Hashem falou, tá bom, eu vou perdoar todas as pessoas que forem para um Brit Milá, para você poder ir e presenciar o quê? Um Brit Milá, para você poder presenciar que eles não abandonaram o pacto até o século 21, 22, 25, até a Kadosh Baruch Hu achar a hora de mandar Geulah, que se faz Brit Milá nos 4 cantos do mundo. Por isso que Eliyahu Navi aparece no Brit Milá. Mas por quê? Porque Hashem falou, eu não quero que você procure falar mal do povo.
Quero que você procure se esconder na caverna, o povo abandonou meu pacto. O meu povo nunca abandonou o pacto. Pessoal, dá para achar em qualquer Yehudi algo brilhante. Nem sempre é o brilhante do jeito que a gente quer, no lugar que a gente quer, mas dá para procurar e dá para achar. Sabe que, não sei se já foram para Nova York, tem um lugar chamado Square, já ouviram falar? Square é um bairro racídico gigante. Uma vez uma pessoa me falou que ele não tinha onde passar Shabbat. Em Square, na sinagoga, tem um costume que quem não tem onde passar Shabbat vai lá, fica nesse bairro, as pessoas vão indo embora, quem sobra porque não tem onde comer, então eles sempre alocam alguém que não tem onde comer, onde dormir, então é um hotel grátis para Shabbat, vamos chamar. Eu não sei se é 5 estrelas, 4 estrelas, depende da sorte da pessoa. Mas esse Rebbe uma vez estava sentado e ele ouviu duas crianças discutindo o que é melhor, ser o Rebbe de Square ou o Rav de Square. Toda Hassidut tem o Rebbe e o Rav. O que o Rebbe faz? Guia o povo. O que o Rav faz? O Rav, ele é o Dayan, ele que julga o povo. Alachot, perguntas, Bedin. Então, o Rebbe vira para as crianças e fala, olha, é muito melhor ser o Rebbe do que o Rav. Ele próprio era o Rebbe, obviamente, o Rebbe de Square. Porque ele falou, olha, o Rebbe não precisa julgar ninguém. Então, posso olhar para todo mundo como um tzadik e ajudar eles a melhorar ainda mais. Já o Rav daquele lá, às vezes ele precisa julgar o povo, vem uma pessoa na frente da outra julgar um caso, um é tzadik, outro não é tzadik, ele precisa julgar alguém perdedor, alguém ganhador. Ele falou, olha, eu não quero precisar olhar para um Yehudi de uma forma não agradável, mesmo que precisa, mesmo por um momento. Só a gente tem que pelo menos desejar na nossa vida, ó, meu sonho, um dos meus sonhos é poder dar um olhar sorridente para todo mundo. Se ele fez a festa mais cara, mais barata, se a casa dele de praia ou de campo é maior ou menor do que a minha, o que isso tem a ver comigo? Deixa ele sorrir. Se ela é mais magra, menos magra do que eu, faz personal 3 vezes em vez de 2 que eu faço, ou 4 vezes em vez de 5 que eu faço, o que muda isso para mim? Tem que parar de falar isso porque isso é grave demais. Primeiro ponto que a gente falou é Oev Yamim Lirotov. O legado que fica do Lashon Hara para a gente, queridos, é tentar olhar para os outros de uma forma mais otimista. E um segundo e último ponto para terminar é o seguinte. Que o Metzorah, qual o Korban que a pessoa que falou Lashon Hara, ele traz depois que ele fez Teshuvah? Ele traz 2 pombos, chamado em hebraico Tzipor. Rashi fala, por que ele traz pombos? Porque o que o pombo faz? Piu, 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 piu. Então a Gemara fala que já que esse cara ou essa mulher, nós fizemos talvez um ato de piu, 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 haki, 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 falou, 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 então agora traz um pombo para perdoar o ato que a pessoa fez. Tá bom. O que é aqui? Parece uma história de criancinha? Esse negócio de pombo, então traz um pombo. Tipo, parece muito que criança, né? Raveru Hamimir fala que tem uma diamante aqui atrás, ele fala o seguinte. A Torá está ensinando para a gente qual a razão que a pessoa falou Lashon Hara também. É o seguinte, a pessoa traz um pombo porque ele cuidou da boca dele como um pombo. Tá igual o pombo piu, piu, piu o dia inteiro. Eu também piu, piu, piu o dia inteiro, eu falo o que aparece na minha cabeça. Por quê? Porque a pessoa não pensou qual é o poder que uma palavra tem, meus queridos. Às vezes uma palavra, quando a gente fala uma bobeira sem querer, mesmo que foi de brincadeira, assassinou a pessoa. Tem que tomar cuidado. Mas setzipor, o que quer dizer isso? Se a pessoa fica com piu, 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 se a gente pensasse, cada palavra, estou falando comigo mesmo, que eu falar, igual que eu gasto 50 centavos do meu dinheiro, eu sou um homem muito mais feliz. Se antes de falar uma palavra, não R$1, meio-real, eu pensasse, quanto vale o dinheiro se a pessoa gastou 10, mal gastado, o Bezat Hashem, amanhã Hashem vai mandar 200 para ele de volta. Agora, quando a pessoa tirou a palavra da boca, nunca mais volta aquilo. Qual a maior prova do mundo que a palavra do homem é uma bomba? Qual a coisa que mais muda a vida de um homem? Casamento, né? Como que ele casou com ela? Ariat Mekudeshet Li. Olha quanto vale uma palavra. Ariat Mekudeshet Li, 4 palavras. Se o homem pegasse e desse para ela um diamante de $100.000 e falasse para ela, Mabruk, Happy New Year, Shana Tová, não casou. Se ele dá um anel de R$2 e fala, casou com a mulher. A coisa que mais muda a vida do homem, para o bem, tá bom? É Aret Mekudeshet Li, 5 palavras, 4 palavras. A palavra do ser humano é uma bomba. Eu vi uma frase muito legal de casamento, não tem a ver com aquilo, mas só para a gente terminar feliz, vai. Está escrito, uma camisa de Israel, alguém mandou uma foto. Ani vesti beseder gamur. Eu, minha esposa, a gente está beseder gamur, tá de boa. Gamur. E beseder,
ela está de boa, vem Gamur, eu estou acabado, né? Último minuto, só para a gente terminar. A gente falou que duas coisas, então. A gente aprende Lashon Hara que é grave, mas os 2 pontos é tentar olhar de uma forma otimista. Se a gente pensa melhor dos outros, a gente acaba não falando dos outros, ou falar bem, que aí dá para se organizar. E o segundo legado que ficou é que a pessoa tem que lembrar quanto forte é a boca da pessoa. O Chafetz Chaim fala em 2 lugares, que no livro dele, que eu lembre, que uma pessoa que fala Lashon Hara, ele perde os zechuyot que ele tem. Não é lenda, isso o pessoal procurei no livro dele, tudo que ele fez até o momento. Por exemplo, a pessoa acordou de manhã, fez muitas mitzvot, não parece que é só do dia. A pessoa fez muitas mitzvot, deu tzedakah, ajudou alguém, rezou com minyan, Lashon Hara, a pessoa passou a senha do banco dele para outra pessoa e pegou as averot de outra pessoa. Quer dizer, alguma coisa que a gente tem que considerar bastante. Todo mundo quer ter mitzvot, todo mundo aqui é tzadik, então todos os Yehudim são tzadikim. Então, cuidado para não perder, sem querer, bônus à toa. Isso dá para entender um pouquinho para a gente, depois de shiur, algo que chamou muita atenção. Yaakov pegou as brachot de Yitzhak, não pegou? Yitzhak foi lá e deu as brachot ele pegou as brachot de Esav, e o pai dele, Yitzhak, deu a brachá para ele. Ele comprou a brachá de Esav, e Yitzhak deu a brachá para Yaakov. Rivka fala para o Yaakov, o que, filho dela, vai correndo fugir para a casa de quem? Lavan, meu irmão, porque teu irmão Esav quer te matar. O que Rivka falou para Yitzhak, marido dela? Por que ela está mandando Yaakov embora de casa e ir longe para a casa do irmão dela lá longe? Ele falou para ela, Katsi bechayai mipnei benotchet. Eu estou, né? Estou enojada das pessoas daqui, por isso vamos mandar nosso filho Yaakov lá longe. E aí a gente resolve a parada. Pessoal, a pergunta estronda que o Ohr HaChaim HaKadosh fala, Rav Chaim Ben Attar fala para a gente é o seguinte: por que Rivka não falou para o marido dela, Yitzhak, vamos mandar Yaakov, nosso filho, embora de casa, porque Esav quer matar ele? Porque ela falou, a gente tem que mandar ele embora, por quê? Para casar. Pessoal, que pergunta explosiva. Você pode ler o Chumash 1000 vezes e não pensar nisso. Diz o Ohr HaChaim HaKadosh, curto, fala o seguinte para a gente. Rivka falou o seguinte: eu posso mandar meu filho embora para casa do meu irmão e se proteger de Esav, de uma forma suave, falando que eu não quero que ele case por aqui. Por que então eu vou falar mal de Esav? Então o que ela falou para o marido? Não combina ele ficar aqui, deixa ele casar com mulheres melhores, vão mandar ele para outro lugar. Por isso que Rivka nunca contou para Yaakov, para Yitzhak, obrigado, que Esav queria matar ele. Olha que bomba! Por quê? Mas por outro lado perguntou a Chaim HaKadosh, então por que ela falou alguma coisa? Por que ela só não deixou lá Yaakov lá? Disse o Ohr HaChaim HaKadosh, Lotamoda Damrecha. Tem momentos, mas primeiro preciso estudar isso, que eu preciso advertir a pessoa. Eu não posso deixar Yaakov aqui, ele vai morrer. Então eu preciso salvar ele da situação, mas sem causar Lashon Hara. Então eu falo para o meu marido, de uma forma delicada, olha, vamos mandar ele embora para casar lá. Mas ela nunca contou para Yitzhak que Yaakov queria matar, que Esav queria matar Yaakov. Tem momentos para falar, diz o Chafetz Chaim, tem momentos que é mitzvah falar. Às vezes a pessoa fez uma sociedade, você precisa advertir ele. Não faz com tal pessoa, essa pessoa não é honesta. Tem momentos, mas a gente precisa estudar. Igual que quando uma mulher tem problemas de Elachot Nidá, ela pergunta. Igual quando cai a colher de carne no leite, a gente pergunta. A gente tem que se acostumar a perguntar as leis da Lashon Hara. Que Bezat Hashem a gente possa aprender. Como o Passuco fala, Mi Eish Chavetz Chaim. A pessoa que quer vida de verdade, a pessoa seja Oev Yamim Lilotov, que a Kadosh Baruch Hu possa fazer a gente ver as pessoas de uma forma positiva, ver Bnei Israel de uma forma positiva, nunca falar o povo Yehudi está pecando muito hoje em dia, isso é coisa que Hashem falou para ele, não gosto disso. Que a gente possa ver os outros, ver o povo de uma forma positiva, e que a Kadosh Baruch Hu possa dar para todos nós Oev Yamim Lilotov, vida longa e coisas boas na nossa frente.